Bom dia. Bora pro café com afeto? Deixa eu colocar a nossa... Como lotar a sua agenda com a sua marca pessoal? É o nosso tema de hoje. E é o nosso café com afeto, né? Peguei meu cafezinho aqui. Então, bora! Que hoje eu fiz o clickbait. Quem é do marketing digital vai saber. All my favorite colors, my sisters and my brothers. Eu vou dar um tempinho aqui pra galera que vai ver aqui no replay também. Agora eu tô começando aqui. Eu acredito que eu vou fazer toda quinta-feira 1 hora, sabe? Depois do almoço é um horário que eu gosto. Até aquele cafezinho, né? É um horário bom. Muitas pessoas vêm até mim falando que querem lotar a agenda, então eu quero desconstruir algumas coisas aqui pra vocês. Eu anotei aqui pra mim não esquecer nada. Porque é muito engraçado, né? Eu já tive vários clientes que lotaram a agenda e é bizarro ver, porque daí a pessoa não tem mais tempo de aparecer aqui e aí ela some, porque daí tá com a agenda lotada, não tem como vir pro marketing digital, não tem como ter presença digital. Então, eu fiquei pensando, né, gente, vou falar de lotar a agenda, será que é isso mesmo? É o que vocês querem. E aí eu quero explicar aqui como que funciona esse processo de lotar a agenda, até o momento de você lotar a sua agenda, o que você precisa fazer e principalmente depois disso. Oi Joyce, oi Lucas, oi Tice, boa tarde. E principalmente o que você precisa fazer antes de pensar em lotar a agenda, que eu acho que é o principal de todos. Porque não adianta nada você sair de, por exemplo, de um perfil de CLT, que você vende as suas horas, né? Então você tá ali, trabalha por hora, 8 horas por dia, tá recebendo, tudo ali bonitão. E aí você começa a ser profissional liberal e você continua vendendo as suas horas. E aí o que acontece quando você lota a agenda? Você se torna escravo da sua agenda, escravo do seu trabalho, porque você ainda está vendendo horas. E enquanto você continua vendendo hora, gente, é 24 horas por dia, entende? Então a primeira coisa que começa é: quantos clientes eu consigo atender durante um dia? Você precisa ter isso certo, anotado. Quantos eu consigo atender por dia? Eu consigo atender 5 clientes. Então tá, depois que eu conseguir preencher 5, eu estou com a minha agenda fechada. Porque quando a gente não tem um número de cliente que a gente já sabe que é aquele nosso máximo, a gente começa a pegar mais pessoas e atender mais pessoas para lotar a nossa agenda. Só que daí no fundo a gente acaba se tornando escravo dela. Então, isso aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar com prestação de serviço. É bem importante quem quer também trabalhar com prestação de serviço, pensar nisso. Quantas pessoas eu consigo atender durante um dia? O dia tem hora igual para todo mundo, não tem como estender a quantidade de horas. Então, você precisa ter clareza de quantos clientes você consegue atender. E se você não tem essa clareza antes, você vai chegar num ponto que você vai dizer tanto sim para as pessoas que você vai esquecer de você mesma. E aí é onde chega aquele ponto que você entra numa exaustão, em burnout, você fica muito mal, você acaba vivendo pro seu negócio e não o seu negócio trabalhando por você. Aquilo, né? Você não tá trabalhando, você tá trabalhando para o negócio e o negócio não tá trabalhando para você. Porque você tá ali lascado todo dia tendo que atender um monte de gente. Então, o que acontece? Por que é importante a gente pensar nisso antes? Sei quantas pessoas eu tenho ali para atender no máximo, então é aquilo que eu vou atender. Eu não vou passar desse tipo de pessoa. E me preparar. Como que eu vou ter uma lista de espera para essas pessoas que vão vir depois? Entende? Como que você quer, por exemplo, é sobre qualquer tipo de meta. Como que eu vou colocar uma meta? Oi, Flávia! Quanto tempo? Oi, bom dia, boa tarde, bom meio-dia. Como que eu vou, por exemplo, saber que eu quero ganhar 10 mil reais, eu quero ganhar 20 mil reais?
Como eu me sinto com 20 mil reais? O que eu vou fazer com 20 mil reais? O que eu preciso investir com 20 mil reais? Se eu não tenho consciência do que eu vou fazer com aquela minha meta, não tem como eu chegar naquela meta, entende? Gente, é um sonho. É bizarro. Se você fica só no sonho, eu quero lotar a minha agenda, mas eu não sei quantos clientes eu quero ter, o como que vai ser quando isso acontecer, eu não vou chegar lá. Vai ser sempre só um sonho. É a mesma coisa até do que você colocar uma meta. Em 2025 eu vou ser reconhecida por X, Y e Z. 2025 eu vou ter uma turma de 200 alunos. Tá, mas como é que eu vou chegar até lá? Se eu não faço o caminho para chegar até lá, eu não vou conseguir, vai ficar só no sonho. Aqueles meus 200 clientes que estão lá na minha cabeça. E aí, oi Lari, minha deusa. E aí, como que eu vou estar lá? Como vai ser a minha rotina quando eu estiver lá? Como que vai ser a minha rotina quando eu tiver essa agenda cheia? Entende? Então, por isso que é importante, primeira coisa, colocar qual é a meta de pessoas que conseguem atender no dia. E não extrapolar essa meta. Porque senão você vai estar dizendo mais sim para os outros e não para você. E quando você diz não para você, você está se ferindo também. E aí é onde você pode chegar a entrar no burnout. E aí também outra coisa que a gente sempre fala é assim, lotei aqui a minha agenda, digamos, né? Que você lotou ali a sua agenda. E o próximo passo? Você vai cobrar mais caro, porque vai ter mais demanda do que oferta. Você vai escalar, lançar algum produto. Qual vai ser a estratégia quando isso acontecer? Porque daí você vai bater lá naquele patamar e não vai saber para onde ir depois. Entende? Então tem que pensar nessas coisas antes de querer que lotar a agenda, né? E outra coisa também que é importante de você pensar, por exemplo, é assim, você tá cumprindo o que você promete? Assim, se você tá na frente do seu cliente, você tá entregando tudo que você fala que você realmente faz? Então, quando você começa a realmente cumprir aquilo que você promete, é onde começa a acontecer as indicações, o boca a boca, as pessoas falarem que você faz aquilo muito bem, e a gente vai crescendo em carteira de cliente, é nesse momento. Muitas vezes eu vejo pessoas quase se matarem de produzir conteúdo, só que de cliente exatamente ela não tem. Por quê? Porque ela não está nutrindo realmente quem está com ela ali no dia a dia, fazendo os trabalhos. Então, nutrir essas pessoas é muito importante. É muito sobre se importar realmente com o outro. E como que você vai conseguir se importar realmente com o outro se você não vai ter sanidade mental, com uma agenda lotada e exausto? Então, vale muito mais você parar de correr atrás da questão de lotar a agenda e sim de pensar como um negócio. Como que eu vou fazer esse negócio ser sustentável? Como que eu vou fazer isso crescer? Né? Como que eu vou ter mais pessoas contribuindo com isso? Eu vou ter uma assistente, de repente, para que me ajude a agendar essas pessoas, para que me ajude a cobrar essas pessoas. Isso é pensar como um negócio. E entender que lotar a agenda tá tudo bem. Você pode lotar a sua agenda e continuar tendo uma vida muito boa. Desde que você saiba qual é a sua agenda lotada. Desde que você tenha clareza de quantos clientes você consegue atender. Qual é o seu máximo que você consegue dar. Se eu não sei qual é o máximo que eu consigo dar, eu vou extrapolar os meus limites internos. Eu vou extrapolar os meus limites de saúde mental e física. Então, eu preciso saber quantas pessoas eu consigo atender por dia. Quantas pessoas eu consigo contribuir. E como que eu vou fazer com as pessoas que vão entrar e que não conseguem agenda comigo? Se essas pessoas não têm agenda comigo, o que eu vou fazer? Como que eu vou montar uma lista de espera? E aí você pode preparar um Google Forms, ir lá pedir o nome e o e-mail da pessoa para você avisar quando você tiver agenda disponível para ela. Entende? Pelo menos você não vai deixar essa pessoa na mão. E aí também você não vai deixar de ter um momento no seu dia para pensar estrategicamente no seu negócio. Porque pensa comigo, se você é profissional liberal, por exemplo, e você presta serviços, a gente está falando aqui para profissional liberal, você presta serviços e você quer lotar a sua agenda, se você ficar o tempo inteiro trabalhando, você não vai ter tempo para pensar estrategicamente para o seu negócio, para pensar qual é o próximo passo que eu tenho que tomar, para onde que meu negócio está caminhando, aonde que eu vou investir. Por exemplo, um dia para olhar para suas finanças e entender como que eu estou organizando as minhas finanças, isso é uma forma de olhar o seu negócio como um negócio realmente e não só como um perfil do Instagram. Entende? Aqui é a parte onde a gente comunica aquilo que a gente faz.
mas tem toda uma coisa por trás que é feita. Porque se eu não faço isso, eu vou seguir a manada das pessoas que estão mandando eu fazer o que tem que fazer, e aí eu me estabaco e eu esqueço que eu sou um ser humano e que eu tenho limites. Você tem limites. Todo mundo tem limites. E por mais que você esteja se esforçando para vencer os seus limites, mesmo você vencendo os seus limites, vai chegar um momento que você vai bater na trave porque aqui eu não posso mais. E aí eu tenho que dar o próximo passo. E aí a estratégia é diferente. Então chegou no momento que eu lotei a minha agenda, vou ter que fazer outra estratégia. E tem que estar consciente que isso pode acontecer. Se você não consegue nem estar consciente que você pode lotar a sua agenda e partir para um próximo nível, você não vai conseguir nem lotar a sua agenda. Porque daí você tá tão no... Não, eu não consigo isso. Se você já acredita que você não consegue desde o começo, aí não dá. Então, se eu acredito que eu consigo sim lotar, então escreve aí qual é o máximo que você consegue atender. E esteja presente. Para cada pessoa que você vai atender, esteja muito presente. Para tudo que essa pessoa tá falando. Para todos os problemas que ela tá te trazendo. Para tudo que tá acontecendo. Ajude verdadeiramente, se importe com a pessoa que tá do outro lado, porque ela tem uma vida. E aí, quando você contribui com ela, ela se torna tão grata por aquilo que você fez, que ela vai te indicar automaticamente. Tem pessoas, gente, que eu contribuí tanto, mesmo sem prestar serviço, que elas me indicaram para outras pessoas. Porque pelo simples fato de eu realmente me importar com a pessoa que tá do outro lado, eu não fico esperando ela me dizer que tem alguma coisa. Eu vou lá e falo. Eu não fico esperando a pessoa trazer uma questão. Eu já escuto por detrás do que a pessoa está me falando. E eu consigo entender o real problema que existe por trás. E quando a gente é estrategista do nosso próprio negócio, a gente precisa fazer isso. Entender o que está por trás do que as pessoas não falam muitas vezes. É aí a chave. Porque quando você transforma um mundo, quando você transforma uma pessoa, você consegue transformar todo em volta dela. Quando eu ajudo uma pessoa no momento que eu tô fazendo uma mentoria individual, eu não contribuo só com a vida daquela pessoa que tá ali na minha frente. Eu contribuo com a vida da família dela, com a vida dos amigos dela, porque ela vai ser uma pessoa diferente, ela vai se portar diferente, ela vai se sentir mais autêntica, vai se sentir mais corajosa de ser ela mesma. Então ela vai contribuir com a família dela, com o entorno dela, e aí é aquela coisa que a gente fala do coração, que quando ele expande, ele atinge as outras pessoas. Então eu consigo mudar a vida de várias pessoas ao mesmo tempo. E é isso que você consegue fazer quando você está presente para aquela pessoa que está do outro lado. E eu volto a dizer, se você lota a sua agenda sem saber qual é o seu limite máximo, você não vai conseguir estar presente. Porque você vai estar exausto. Porque vai estar com muita gente atendendo, entende? E eu já passei por isso. De trocar dinheiro por hora e só ficar nessa de sim, vou fechar com todo mundo, vai lá, um atrás do outro. Termina um, começa o outro. E aí chegar num momento que você se perde de você mesma. Então, por favor, não faça isso, tá? Não caia nisso de que você consegue atender 10 pessoas de uma vez só, sabe? Escute o seu corpo. Escute e teste quantas pessoas você consegue atender. Vai aumentando aos poucos. Esteja muito presente para a pessoa que está na sua frente. Contribua de coração para a pessoa que está ali. Ajude a resolver o problema daquela pessoa, que ela vai te indicar para outra pessoa depois. E isso é uma coisa que vai crescendo aos poucos. É assim que eu consegui chegar ao ponto onde eu cheguei e também ser amiga das pessoas que eu sou, ter o networking que eu tenho, estar onde estou hoje e que eu sou muito, muito, muito grata. Porque se não fossem essas pessoas, provavelmente eu não estaria aqui também. Mas foi graças a ela que eu fui conhecendo outras e que fizeram novas conexões e que dessas novas conexões eu fiz novos clientes, porque eu realmente me preocupo com a pessoa que está do outro lado. Só que também, além de eu me preocupar com a pessoa que está do outro lado, que é o que eu digo que é a criatividade afetuosa, eu me preocupo comigo, com certeza. Então eu valorizo o meu trabalho. Eu tenho afeto comigo também. Eu tenho afeto com a minha saúde, eu tenho afeto com o meu trabalho. Então eu olho para isso. Então, eu preciso cobrar pelo meu trabalho. A pessoa tá ali conversando comigo, eu contribuo com tudo que puder. Agora, chegou no ponto que, ok, eu preciso te dar orientações, que isso aqui é conhecimento, é estudo, é faculdade, é certificação, é curso, é evento, é vivência, é experiência. Então, peraí, aqui eu preciso te cobrar, tá bom?
e tá tudo bem, isso é a troca, isso é a energia. E quando a pessoa te paga, ela tá contribuindo com a sua vida e você se sente bem por estar fazendo o seu trabalho. Quando a pessoa tá na escassez e a pessoa tá vivendo, querendo muito fechar a agenda, querendo muito ter dinheiro, a pessoa não consegue. Entende que é uma energia diferente? Até o fato de eu falar, sabe? A pessoa que tá o tempo inteiro só querendo vender, vender, lotar agenda, a energia é muito diferente da pessoa que tá realmente preocupada em resolver o problema da outra pessoa. Então, pense muito bem nisso antes, sabe? E aí você faz isso, que é importante para uma marca, que é ter coerência. Então, eu prometo algo, eu cumpro aquilo que eu prometo. Se eu cumpro aquilo que eu prometo, uma pessoa vai indicar para outra, que vai indicar para outra, isso vai acontecer. E é aquilo que você entra no fluxo da vida, que depois alguém vem, te indica, ou um cliente muito antigo volta a fazer trabalho com você. Eu comentei ontem que eu estava fazendo uma pesquisa. Ai, gente, vai ter um projeto tão lindo de um cliente que ele já tinha sido meu cliente há 2 anos atrás e ele voltou falando que agora eles estão fazendo um projeto de um residencial classe alta. E, é muito lindo, não posso contar tudo, mas é muito maravilhoso. Vai ter um projeto de interiores com arquitetura, misturando Feng Shui. É um projeto incrível, incrível. E que ele veio me chamar. E assim que ele me falou, tá aí, quando eu vi esse projeto eu pensei em ti. Porque quando a gente fez o branding daquela outra marca, pra mim foi uma descoberta enorme. Então eu tenho certeza que esse aqui que eu não tô conseguindo comunicar pra vender, tu vai conseguir fazer com que eu comunique e venda. Sabe? E aí às vezes é desse projeto que eu conheço uma arquiteta. Opa. Opa. Meu Deus, alguém me ligou aqui, voltei. E às vezes é desse projeto que eu conheço uma arquiteta, que daí conhece outra pessoa, e que aí por eu ajudar e contribuir, essa pessoa viu e gostou. E é assim que a gente consegue ir adquirindo novos clientes. É nessa vivência, é em estar ali com aquela pessoa. A Rúbia falou, fantástico. Obrigada, Rúbia. Você já passou por isso também? Sabe? Você tá ali com aquela pessoa. É sobre isso, sabe? Tem uma máxima também que o meu grande amigo Rodrigo Vinhas fala, que é aquela coisa, né? Quando você tira os olhos do dinheiro, ele vai pro seu bolso. Então, quando você para de ser aquela pessoa louca que faz trabalho só por dinheiro, só por lotar a agenda, só por ter mais um cliente, é aí que o negócio acontece. Por isso que tem tantas pessoas hoje realmente muito frustradas com agência. Porque normalmente você chega numa agência e o que acontece? Você é mais um número. Você é mais uma pessoa que está na carteira de cliente deles. E aí a pessoa faz por fazer. Por isso que eu sempre preferi trabalhar com poucas pessoas, mas pessoas que estão realmente alinhadas com a minha marca. E aí sim, essas coisas fluíam. Iam mais pra frente, eu conseguia gerar valor. E além de gerar valor, eu cobrava o valor que eu achava justo. E que eu via que era onde eu conseguia chegar onde eu queria. Entende? Então, muito importante sobre isso. Vou recapitular, tá? Falei sobre a questão de anotar. Já sim, alinhar a nossa energia, pensamentos e acessar as oportunidades. Total, total. É bem isso aí. Só que eu preciso ter clareza, entende? Não adianta eu achar que lotar a agenda é dizer sim pra todo mundo. Lotar a agenda não é dizer sim pra todo mundo. É você ter clareza de quantas pessoas você consegue atender no seu dia. Marcou ali? Deu. Não extrapole. Você vai estar dizendo muito sim para as outras pessoas e não para você mesmo. E aí, como que eu falo que a questão da marca pessoal, a gente precisa trabalhar a marca pessoal, né? Por que com a sua marca você consegue isso? Porque se você tem clareza desse tempo, você vai ter tempo também para estar comunicando a sua marca pessoal, para estar transmitindo a sua marca pessoal. Se você não tem presença digital, por exemplo, hoje em dia, você não vai ter, você não aparece. Se eu digito o seu nome no Google e eu não acho nada sobre você, onde é que você tá? O maior buscador é o Google, você tá lá? Entende? E aí, se eu não tenho tempo para estar me colocando no Google, para ter pelo menos um site, o que eu quero crescer? Sabe? Eu vou estar vivendo num ciclo de atender pessoas e ficar muito fora e não ter mais tempo nem para pensar estrategicamente no meu negócio. E aí o resto, entende? Então, a nossa marca pessoal é muito importante, a gente precisa entrar em congruência. Então, Taine, se eu tô aqui dizendo pra vocês, principalmente da questão de fazer a sua marca com afeto, trabalhar se preocupando com a pessoa que tá do outro lado, eu preciso fazer isso. Então, se eu vivo isso, eu passo aquilo que eu vivo.
Se eu me preocupo com a minha marca, eu quero que você se preocupe com a sua marca também. Eu quero que você se preocupe com a sua vida também, com a sua sanidade mental também. E para isso você precisa colocar esses limites. E também saber o quanto é importante você trabalhar a sua marca pessoal. O quanto é importante você alinhar a sua identidade, a sua imagem e a sua reputação. Então é quem eu sou, o que eu quero transmitir, o que estou transmitindo para as pessoas. Quando eu tenho consciência disso aqui, as coisas fluem melhor, as coisas fluem mais fácil, você consegue transmitir a sua marca pessoal. Porque lembrando, marca pessoal todo mundo tem. Independente de você fazer gestão, que é personal branding, independente de você fazer um trabalho de personal branding para fazer esse gerenciamento, essa consciência, criar meta, enfim, tudo que a gente faz num processo de mentoria, por exemplo, que é o que eu faço também, se você não faz isso, você já tem uma marca pessoal. Então, tudo que você faz, a percepção que você deixa para as outras pessoas, já é a sua marca, entende? Quando eu digo para vocês, por exemplo, pense numa pessoa que quando chega, ela contagia o ambiente. Pensa numa pessoa que você adora, assim, que quando ela chega, ela faz a festa. Ou pensa numa pessoa que é totalmente diferente, é uma pessoa totalmente ranzinza. Chega e você fica, nossa, tipo aquela avó, aquele vô, aquela tia, assim, sabe? Nossa, aquela pessoa que tá sempre reclamando. Você já sabe que aquela pessoa é daquele jeito. Isso é a marca daquela pessoa. Então, todo mundo tem uma marca, essa percepção que a gente deixa, entende? Então, você já tá deixando uma percepção. Qual é a percepção que você tá deixando? Entende? E quando você deixa de passar a sua marca na rede social, você também tá falando sobre você. Tudo que você fala e o que você não fala diz sobre você, sobre a sua marca. E aí, quando eu fico muito envolvida com essa questão de lotar a agenda, eu esqueço de trabalhar a minha marca. Eu esqueço de mim mesma. Eu esqueço de transmitir o que eu quero transmitir. Entende? E aí é aquilo, eu quero andar sozinha, é o ego, né? É o ego. Eu quero trabalhar sozinha, dou conta sozinha, faço sozinha, é tudo eu, é o meu negócio, é o meu trabalho. E aí você começa a se deparar que você tem que abrir CNPJ, que tem que pagar imposto, que tem que ir na receita, que tem que, entende? Que tem que fazer nota fiscal, que tem um monte de coisa chatinha no meio do caminho. E aí? O que faz com essas coisas? Quem é que ajuda? Entende? Então as pessoas são muito importantes no nosso processo. Quem vem com a gente, mentores, pessoas que auxiliam, secretária, assistente, cliente mesmo. Muitas vezes eu atendo pessoas que eu sou cliente delas e elas são minha cliente. Então a gente se troca nos trabalhos. Isso é super legal, isso é super importante. Tem o equilíbrio. Então, você começa a trabalhar com mais sinergia, entende? Porque daí você sabe o seu limite, você sabe quantas pessoas você consegue atender, você sabe o tempo que você tem dedicado a pensar estrategicamente para o seu negócio, o tempo que você tem dedicado a explorar o seu marketing, explorar a sua imagem, explorar a sua aparência. Isso tudo que as pessoas olham aqui no Instagram e adoram é só reflexo de uma estratégia bem feita, de algo planejado, de algo pensado, aonde a pessoa quer chegar e tudo mais. Entende? Não é só simplesmente sair dizendo sim pra todo mundo. Porque se você diz sim pra todo mundo e atende todo mundo, tem algo errado aí. Porque quem diz sim pra todo mundo, né? É a mesma coisa, quem tenta falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Então eu não falo com todo mundo, não é pra todo mundo que eu digo sim. Entende? E tem um momento que você vai ter que dizer não. E muitas vezes isso é muito mais sobre você estar certa de qual é a sua marca, qual é a sua identidade, qual é o tipo de pessoa que você quer atender, do que realmente sair abrindo agenda para todos os lados, não é mesmo? Então, super importante, viu? Deixa eu ver outra coisa aqui. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, podem mandar aqui, tá? Na caixinha de perguntas ou mandar aqui nos comentários. Eu anotei uma coisa. Quando eu comecei a prestar serviços, vocês podem mandar aqui, tá? Se vocês têm alguma dúvida desse processo de lotar a agenda e tudo mais. Quando eu comecei, eu era dessas de dizer sim pra todo mundo, a abraçadora de árvore, né? E aí eu dizia sim, eu marcava. Quando eu vi, teve um mês que eu fiz muito dinheiro. Assim, eu fiquei, nossa, beleza, tem muito dinheiro, mas eu não tenho tempo. Eu não tinha tempo pra aproveitar o dinheiro que eu tinha recebido. Por quê? Porque minha agenda tava lotada. Mas lotada assim, ó. Mas lotada num nível de que daí nem eu conseguia aguentar a minha agenda. E aí eu entrei em depressão. E aí foi
complicado, porque daí o que aconteceu? Eu tive que, à força, baixar a metade do que eu tava fazendo. E aí eu tive que, à força, aprender tudo isso que eu tô passando aqui. De criar uma lista de espera, de conseguir fazer um gerenciamento melhor, de conseguir pensar mais a longo prazo, de entender que o meu negócio, se ele crescer, eu vou ter que fazer estratégias diferentes. E se eu não me preparo, chega num ponto que é onde vai bater. Se eu não tenho mentores para me ajudar, se eu não tenho pessoas para me orientar, não adianta. Não adianta só o meu sim para todo mundo. Não adianta você querer só sair abrindo agenda e acolher todo mundo e atender todo mundo, porque eu quero, sabe, ser reconhecida. E aí muitas vezes você entra num atendimento, já vi várias pessoas assim, que a pessoa tá com tanta gente na agenda que ela não tem tempo às vezes de comer, ela não tem tempo às vezes de se cuidar, e aí ela entra numa reunião acabada, ou entra numa reunião assim, ó, estagnada, e aí, sabe? Estou ensinando as pessoas a fazerem imposto de renda e após esse período penso em focar para ensinar sobre investimentos. Você acha que é viável trabalhar os dois temas? Deixa eu repetir aqui, né? Estou ensinando as pessoas a fazerem imposto de renda e após esse período penso em focar para ensinar sobre investimentos. Você acha que é viável trabalhar com os dois temas? Sim, super tranquilo. Não vejo problema nenhum em trabalhar com dois temas. Não é o fim do mundo. Ou devia me focar no imposto de renda o ano todo? Pelo que você quer ser reconhecida, Rúbia? Você quer ser reconhecida pela pessoa que ajuda as pessoas a fazerem o seu imposto de renda? Ou você quer ser reconhecida pela pessoa que ajuda as outras a investirem? Dentro do mundo das finanças existem vários caminhos. Entende? E outra coisa, imposto de renda, por exemplo. Qual a demanda de mercado que existe para imposto de renda? E qual a demanda de mercado que existe para investimentos? Pensa nisso. Bem importante. Muitas vezes a gente também quer oferecer um serviço e não existe demanda. Ou muitas vezes preciso pensar mais nisso. Então, entende? Faz o que sente no seu coração. Ah, agora o que eu sinto é isso. Faz isso, testa. Se permita testar também. Que nem eu falei, quando eu comecei, aconteceu tudo isso. Eu precisei ir para uma psicóloga, entrei em depressão, porque eu não tinha tempo para mim. Eu tava só atendendo pessoas. Eu respondia a todo mundo 10 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite. Não tinha respeito comigo mesma. E eu tô falando de afeto, gente. Afeto é afeto com a gente e com a outra pessoa. Então, eu respeito a outra pessoa, mas eu me respeito acima das coisas. Então, eu respeito também a minha sanidade mental. Investimentos é mais amplo. Tudo bem, você pode escolher o que você prefere. Entende? Aí é outro papo, né? Sobre assunto, sobre nicho de mercado e posicionamento. Não é nem sobre lotar a agenda, né? É sobre nicho de mercado e posicionamento. Isso é super importante também. E é muito sobre quem a gente é. Então, por exemplo, não faz sentido eu falar pra vocês uma coisa que não está alinhada com a minha marca. Então, por exemplo, mesmo que eu esteja falando de lotar a agenda, vocês entendem que lotar a agenda, principalmente levando em consideração a preocupação com a pessoa do outro lado e a preocupação com você, que é o que eu chamo de afeto? Não sei se você sabe, mas afeto no sentido filosófico, ele é o ato de afetar alguém ou se afetar. Pode ser afetar positivamente ou negativamente. Então, afeto não é carinho. Não, o que eu trago aqui não é que eu sou carinhosa o tempo todo. É lógico que eu cuido muito como eu vou falar com a pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu estudo muito a comunicação não violenta e gosto muito dessa abordagem. Mas faz parte, gente. Tem momentos que a gente precisa ser sincera, a gente precisa ter conversas difíceis e é nesses momentos que a gente tem que aprender a dizer não também para um cliente. Um momento que a gente precisa dizer assim, ó, agora não é a hora de eu te responder. Agora não é o meu momento de fechar contigo. Eu não tenho como te atender nesse momento. A minha agenda está cheia. Por quê? Porque eu tenho consciência de quantas pessoas eu consigo atender na minha agenda. Por quê? Porque eu tenho consciência também de que eu tenho o meu momento para pensar na minha marca pessoal. Eu tenho o meu momento para pensar nas minhas finanças. Eu tenho o meu momento para mim. E aí, quando eu tenho consciência
de quantas pessoas eu consigo atender, do que eu consigo realmente aplicar, de como que eu vou dar o meu próximo passo, eu não vou precisar também ficar doente de tantas pessoas atender. Entende? Eu consigo entender que se, por exemplo, eu consigo atender só 5 pessoas e não consigo passar de 5, entendi que é 5. Se eu passar de 5, se eu ver que começar a passar de 5, então tá na hora de eu aumentar o meu preço. Então eu preciso aumentar para que isso valha a pena, senão eu não consigo atender essas pessoas. E aí eu vou trabalhando isso. Só que é tudo teste, você precisa começar. Pelo menos primeiro colocar lá a sua meta de pessoas para atender e trabalhar o seu posicionamento, cumprir o que você promete. Trazer isso para as pessoas, entende? Então, basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje. Acho que é super importante a gente trabalhar essa visão de lotar a agenda, porque é algo que pode ser um tiro no pé, sabe? Então, eu trouxe esse assunto para vocês refletirem o que é a agenda lotada, porque a agenda lotada é algo muito subjetivo e você pode muito bem ficar mal depois que você conseguir isso, que você tanto quer. Então, pensa bem antes de querer uma agenda lotada. E o que é uma agenda lotada para você? Porque a sua agenda lotada pode ser positiva. Pode ser aquela que você sabe quantas pessoas precisa atender e como que você vai manter isso a longo prazo. O que você vai fazer depois. Eu tenho clientes que têm agenda lotada para 2021 inteira. Só que elas estão conscientes disso. Elas sabem quantas pessoas elas conseguem atender no máximo. E elas já sabem o que elas estão fazendo para escalar o negócio delas. Porque elas têm consciência de onde elas querem chegar. Entende? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é saber quantas pessoas você consegue atender. O máximo. E não sair dizendo sim pra todo mundo. Beleza? Porque daí você não vai deixar de ter a sua presença digital, de desenvolver a sua marca, de continuar crescendo. Porque senão você estagna. Entende? Não adianta você ter um monte de cliente, mas não ter saúde mental e nem tempo pra investir no seu negócio novamente. Beleza, gente? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Ficou alguma dúvida aí? Quem tá acompanhando? Ficou alguma dúvida sobre como lotar a agenda? Que vocês querem saber? Mudou o olhar? E quem estiver assistindo no replay, comenta pra mim embaixo se mudou realmente a visão de o que é lotar a agenda. Eu quero trabalhar um pouco esses conceitos melhor, porque isso tem tudo a ver com a nossa marca pessoal. Porque se a gente não tá coerente com os nossos valores, não anda. E aí é aquilo. Aquilo que a gente demonstra fala muito mais do que as nossas palavras. Então, muitas vezes não adianta a gente falar algo se a gente não vive. Se você não vive, não diga aquilo. Então, eu tô falando pra vocês o que eu vivo também. Entende? Então, pense bem nisso e comente pra mim também, se você estiver assistindo depois no replay, o que ficou mais marcante pra você. O que é pra você lotar a agenda. Se faz sentido pra você pensar nisso dessa forma diferente. Tá bom, gente? E aproveitem a quinta-feira de vocês, com afeto com vocês. Quem precisar se aprofundar nesse assunto e quiser uma mentoria, entre em contato comigo no direct ou manda ali no linkzinho que a minha assistente vai entrar em contato com você para marcar uma agenda, tá bom? E a gente pode conversar, beleza? Cuidem-se de vocês, cuidem da marca de vocês, permaneçam coerentes com o que vocês prometem, que as pessoas venham. Vocês cuidam do jardim para que as pessoas venham até vocês, para que as borboletas venham até vocês, vocês conscientes de quantas vocês conseguem levar, tá bom? Um beijo e ótima quinta-feira.